Olá, olá! Boa noite a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um Aulão de Vendas. O aulão que te prepara para vender com técnica, para vender com confiança e para vender com leveza. Já falei que nós temos um objetivo muito bem claro aqui, que é o objetivo de subir a régua de vendas do mercado juntos. E eu, obviamente, não consigo fazer isso sozinha. Eu preciso de você me ajudando a escalar cada vez mais a quantidade de pessoas que chegam até aqui para, obviamente, venderem de uma forma não maior, mas melhor também. Porque às vezes a gente pensa que vender muito é suficiente, mas você tem que vender muito, porém com lucro, com rentabilidade. E aqui eu quero que você tenha uma venda saudável. Eu quero que você se sinta feliz vendendo. Eu sei que às vezes vocês me mandam lá no direct, Carol do céu, peguei aqui um cliente que, meu Deus do céu, isso aqui foi um teste que eu acho que eu vou direto pro céu, eu vou de foguete, não vai nem fazer curva, minha filha. Não é? Mas, entretanto, eu quero trazer para você aqui outras soluções. Às vezes a gente começa a ficar desmotivado, desanimado por duas coisas. Primeiro, porque às vezes não está tendo resultado. Quando você não tem resultado, você fica um pouco mais desmotivado mesmo. Repara uma coisa. Se você vender pra caramba hoje, é bem provável que agora você esteja motivado. Quem aí bateu meta do dia? Quem aqui bateu a meta diária? Essa pessoa provavelmente está um pouco mais animada para ir trabalhar amanhã. Ela está um pouco mais motivada com as suas vendas. Então, quando você não tem resultado, a desmotivação, ela vem junto. E o outro fator também é quando você não tem mais esperança. Se você não tem esperança, você pensa assim, olha, eu já tentei de tudo. Eu já fiz tudo que estava no meu alcance, tudo que eu podia. E aí o que acontece? Essa pessoa começa a pensar em desistir, em desanimar, ela não vê mais uma luz no fim do túnel. Isso acontece com tudo na nossa vida, gente. Um relacionamento, quando você não vê mais esperança naquele relacionamento amoroso, conjugal, você pensa assim, olha, eu não sei mais o que fazer para melhorar isso. Então talvez o melhor caminho seja desistir disso. Aí é aí que entra o aulão de vendas. Eu venho aqui para trazer essa esperança para você. Eu venho aqui para a gente pensar em mais ideias, como que a gente pode nos melhorar como pessoa para vender mais e melhor e de uma forma leve. Não precisa de ser uma tortura. Tem dias desafiadores? Tem, mas não deixa virar uma tortura. Eu gosto muito de um contexto que o Bernardinho, ele estava falando, que eu vi uma entrevista dele, e ele estava falando assim, que o atleta, e eu quero trazer vários exemplos de atletas aqui para vocês hoje, que o atleta que mais performa bem, ele às vezes é aquele que não é tão preocupado. Eu não tô falando que não é porque ele não leva a sério o placar e tudo mais, não é isso, mas ele não é aquele tipo de pessoa tensa. Aquela pessoa que tá sofrendo por aquilo, não. Ele faz o dever de casa e quando ele chega pra jogar ali, ele sabe que se o treino foi bom, ele vai dar bom ali no jogo também, entendeu? Então eu não quero ver você com esse peso, tá bom? Não quero ver você se sentindo mal com as vendas, pelo contrário. Olha pro seu produto hoje, olha para aquilo que você vende, pro seu serviço e veja quantas pessoas que você já conseguiu ajudar. Eu tenho certeza que você consegue lembrar, e nem que seja de um cliente que falou com você assim, olha, muito obrigada, eu tô muito feliz de ter encontrado você como vendedor, você fez do meu dia um dia melhor, obrigada pelo seu atendimento, obrigada pela sua prestatividade, pela sua educação, eu talvez não tinha encontrado uma pessoa que me esclarecesse com tanta paciência isso que você acabou de me explicar agora. Você consegue perceber isso? Você tem muita coisa boa, só que, infelizmente, isso não é só com você, tá? Isso acontece comigo também. A gente tem que treinar tanto, gente, a nossa mente, meu Deus do céu. Infelizmente, a gente acaba se apegando muito mais em situações difíceis, naquele cliente difícil. Sabe aquele cliente que tirou a sua paz? Você lembra muito mais dele no final do dia do que daqueles outros 10 que te agradeceram, do que aqueles outros 10 que compraram, ficaram satisfeitos e foram embora. Percebe? Então, a partir de agora, busca mudar um pouquinho ali da sua visão. Carol, mas eu não tenho resultado, como que eu vou melhorar isso? Não tem outra forma de você melhorar o seu resultado se não for através de conhecimento com prática. Isso daí não tem outra maneira. Só que a gente vai falar aqui hoje muito também sobre o quesito da constância, gente. Se não tem constância, às vezes o que você está precisando é só de um pouco mais de paciência. Tem até um livro aqui que eu trouxe para vocês que fala sobre isso. Quer ver? Quando vocês vão entrando aí,
Vou achar essa parte. Inclusive, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o aviãozinho aqui do lado. Tem um aviãozinho aqui, ó, tá vendo? E você vai compartilhar. Vi que você estava ao vivo pelo e-mail. Que bacana, gente, coisa boa. Vocês vão compartilhar esse aulão de vendas com mais pessoas. Pessoas que querem vender mais e melhor. Mas, entretanto, eu quero que você pense bem com quem que você vai compartilhar, porque eu quero gente iguais a vocês aqui. Entendeu? Eu vou mostrar o livro, calma. Eu quero pessoas iguais a vocês aqui. Mas como assim, Carol, pessoa igual eu? Às vezes eu nem tô tendo o resultado ainda que eu queria e tal. Beleza. Só que você tem a mentalidade aberta. Se você tá aqui, é porque você acredita que se você aprender alguma coisa, você pode mudar um pouco do seu cenário e da sua realidade. Se você tá aqui, é porque você tá disposto, às vezes, até desaprender algumas coisas para aprender coisas novas. Meu filho, é gente igual a você que eu quero. Se você tá aqui, é porque você sabe que vendas não é só dom, né? Eu acredito que existe, sim, um pouco de predisposição em vendas. Aquela pessoa que já nasce com um pouco mais de habilidades em comunicação e tudo mais. Mas tá cheio de gente aí que nasceu com o dom das vendas e não tá vendendo, gente. Eu mostro pra vocês pessoas que se comunicam super bem, mas saber se comunicar não é suficiente, porque técnica de venda é diferente. É claro, você tem uma vantagem competitiva muito maior, mas não é suficiente. Então, se você tá aqui, é porque você sabe que só nascer com o dom das vendas não é suficiente. Você é o tipo de pessoa que tá à frente, meu filho, da maioria do mercado. Você sabe muito bem disso. O mercado tá com a régua baixa. As pessoas são medíocres. As pessoas preferem ficar deitadas, mexendo no Instagram, rolando feed e reclamando que tá tudo muito complicado e que ninguém tá conseguindo. Você não, você tá aqui numa quinta-feira, 8 horas da noite, é gente igual a você que eu quero, tá? Eu quero até mostrar aqui um quesito que nesse livro aqui, Napoleão Hill fala, tá? Tem algumas coisas no livro que eu não concordo, mas tem outras. Eu não leio o livro para concordar 100% com o autor não, tá, gente? Eu não leio o livro pra falar assim, essa é a verdade absoluta. O meu objetivo é, como vocês me chamam de cientista das vendas, justamente por isso. Eu vou fazendo uma lapidação naquilo, eu vou sempre questionando, às vezes comparo um autor com outro ali e tudo mais, então eu não tenho o objetivo sempre de concordar. Mas nesse livro aqui, ó, se chama Quem Vende Enriquece. Quem Vende Enriquece. Ele tem uma outra obra, né, que é a mais vendida, que se chama Quem Pensa Enriquece. E aí, nessa obra, ele fala que ele avaliou todas as pessoas ricas financeiramente, tá? Pessoas de sucesso financeiro, e entre essas pessoas que ele estudou por muitos anos, ele percebeu que tinha uma habilidade em comum entre todas elas, além do que estava no livro Quem Pensa Enriquece, e que ele disse que vale a pena ele ter produzido um outro livro específico só sobre isso, que era a habilidade de vendas. Ele falou assim, não poderia colocar a habilidade de vendas em apenas um capítulo do livro. Eu preciso de fazer um livro sobre isso. E aí foi quando ele colocou Quem Vende Enriquece. E aí, nesse livro aqui, que tem algumas coisas que eu não concordo, mas tem, óbvio, outras que eu concordo, e eu tô aqui para lapidar e pegar coisas boas, não é? Ele fala o seguinte, ó, olha aqui nessa parte. Onde havia uma oportunidade no passado, hoje existem 100. Que isso, Carol? Como assim? Onde havia uma habilidade no passado, onde havia uma oportunidade no passado, hoje há 100 oportunidades. O que eu quero te mostrar com isso? Antes, para você vender, para você prospectar cliente, era ou não era difícil? Quem trabalha com vendas aí há mais de 20, 30 anos, me conta aqui nos comentários. Como que era o nível de prospecção? Às vezes você tinha que, por exemplo, prospectar através da lista telefônica. Sabe aquelas folhas amarelas da lista telefônica? Era bem complicado, não era? Esse é o livro, tá, gente? Quem Vende Enriquece. E não era tão simples. Às vezes você tinha que prospectar de porta em porta. Às vezes você precisava de panfletar. Né? O marketing era muito mais complicado, tudo era muito mais difícil. Mas antes, onde tinha uma habilidade,
Hoje existem 100 habilidades. Eu não estou falando que os outros formatos não funcionam, tá, gente? Claro, tem gente que ainda trabalha prospectando porta a porta, mas hoje a gente tem vários caminhos. Você pode prospectar porta a porta, você pode vir aqui nas redes sociais, você não paga nada para postar o seu produto aqui nas redes sociais. Você poderia, por exemplo, pedir indicação para outros clientes, você pode fazer um pequeno evento para reunir os seus clientes e divulgar algum produto novo que você tem. Você tem várias formas de vender o seu produto ou serviço hoje, e antes era tudo muito mais difícil. Hoje, você consegue, por exemplo, através de ferramentas que nós temos, um Canva, um editor de vídeo gratuito aí, CapCut, você consegue editar, fazer bons trabalhos sem precisar de pagar, por exemplo, uma pessoa do marketing. Esses dias me falaram assim, Carol, queria muito produzir conteúdo para redes sociais, mas eu tô muito desmotivado porque eu não tenho dinheiro para investir em um editor de vídeo, em um design e tal. Meu filho... Eu tenho uma frase que eu carrego para minha vida que se chama: o interessado dá um jeito. Coloca isso para você e carrega para sempre. Nossa, eu tô conhecendo uma pessoa e essa pessoa não tá me respondendo no WhatsApp. Ela não tá interessada em você. O interessado dá um jeito. Não, mas é porque falou que trabalha muito. Mentira. O interessado dá um jeito. Ah, o fulano me falou que a vida dele tá muito corrida e por isso que ele não pode vir aqui me visitar. Mentira. O interessado dá um jeito. Guarda isso pra você. E eu carrego isso pra mim. Às vezes eu começo a falar assim, eu queria fazer tal coisa, por exemplo. Esses dias eu tava falando assim, acho que eu queria tanto fazer um beach tênis e tudo mais, mas nossa, com essa agenda corrida do jeito que eu tô, eu mesma já me respondi. Porque eu converso comigo, gente, às vezes eu sou uma segunda pessoa conversando comigo. Funciona, tá? Funciona, parece meio doideira, meio loucura, mas funciona. Eu mesma me respondi. Falei, o interessado dá um jeito. Na verdade, você não quer tanto fazer seu beach tênis, não. Isso é mentira. Isso é mentira, senão você ia arrumar um jeito na sua agenda para você fazer esse beach tênis. E guarda isso para você. Se você ainda não vende o quanto você gostaria, talvez é porque você não está tão interessado assim. Carol, mas eu tô interessado. Mas é aí que vem um problema. A mente que cria o problema não é a mesma mente que vai conseguir trazer a solução dele. Pegou isso? A mente que criou o problema não será a mesma mente que vai conseguir resolver a solução dele. Você vai precisar de criar novas habilidades mentais. Você vai ter que se tornar, às vezes, outra pessoa. E eu falo isso com muita convicção. A pessoa que me conhecia há 5 anos atrás, eu conheço a Carol, mas tem 5 anos que eu não converso com ela. Mas eu conheci ela até ela ter 25 anos. Essa pessoa não me conhece hoje mais. Eu tenho que me apresentar novamente para ela. Eu sou outra pessoa. Outra pessoa. E eu falo assim, com todos os detalhes, tá? Em quesito de comunicação, habilidades, comunicação, capacidade de lidar com pessoas, liderança e como uma pessoa também, nos meus relacionamentos, nas minhas amizades, naquilo que eu julgava que era prioridade para mim, hoje não é prioridade mais, e ainda bem. Tem gente que fala assim, nossa, mas a fulana mudou. Ela falava que nunca ia fazer isso e faz. Meu filho, se você morrer do mesmo jeito que você nasceu, tem alguma coisa errada. Eu acho que Jesus, Deus vai chegar lá em cima e vai falar assim, não é possível, não é possível. Você ficou do mesmo jeito, você estava respirando ar dos outros, meu filho, não tem condição uma coisa dessa. Inclusive é bíblico, né? Quando Deus dá lá uma habilidade, um dom para alguém, o que ele quer? Se ele deu uma moeda, ele quer que a pessoa vai lá e guarda só aquela moeda? Foi isso que tá na Bíblia? Era isso que Deus espera das pessoas? Eu te dei uma moeda, você vai voltar com uma moeda e vai me entregar de volta. Não, ele quer que você multiplique essas moedas. Ele quer que você multiplique os seus dons. E para isso, em alguns momentos, você vai ter que deixar de ser o que você era para começar a ser outra pessoa agora. Na hora que eu fui definir o tema desse aulão de hoje, que é de alta performance também em vendas, trouxe vários exemplos aqui. Eu quero que vocês vão anotando sobre isso e vão compartilhando aqui também. Compartilha com mais pessoas que precisam de ouvir isso. Porque muitas vezes, gente, nós não temos mais solução. A gente pensa assim, meu Deus, vender é difícil. Realmente, do mesmo jeito que está aqui no livro, ó, onde havia uma oportunidade no passado, hoje existem 100, mas também se no passado só tinha um concorrente, hoje tem 100. Não é?
A concorrência tá acirrada. E o problema da concorrência acirrada é que às vezes tem concorrente que é desleal, não tem? Aquele concorrente que joga o preço lá embaixo, aquele concorrente que acaba com o mercado. Só que existe um negócio que você tem que colocar na sua cabeça que se chama o seguinte: eu vou focar, eu vou sofrer, eu vou me preocupar com aquilo que eu tenho controle. É com isso que eu vou focar a minha energia. Eu vou focar naquilo que eu tenho controle. Eu tenho controle da concorrência? Eu não tenho. Eu tenho controle do meu cliente? Tem como eu obrigar meu cliente a falar assim, ô seu sem educação, ô seu mal-humorado que tá descontando as coisas aqui em cima de mim, você tem que me tratar melhor, meu filho. Eu tô aqui dando o meu melhor pra você e você com essa falta de, de educação pra cima de mim. Tem como você falar isso? Não tem. Cada um dá aquilo que tem, né, gente? Tem como você controlar a economia? Infelizmente não tem. Aí, mas é porque o Brasil tá em crise. Me fala quando que não tava em crise, gente. Sempre tem um probleminha, sempre tem. Me fala quando foi um mar de rosas, quando foi Alice no País. Nunca foi, não é? Só que você vai focar naquilo que você tem controle. E sabe no que você tem controle? Sobre você mesmo. Sobre você mesmo. Olha pra sua mentalidade. Agora, gente, eu tô falando isso uma coisa muito séria, que eu vejo que às vezes vocês estão muito focados assim, ó, eu quero a técnica, eu quero o que eu respondo quando o cliente fala que não sei o que, não sei o que, mas aqui, ó, começa aqui. O que é a alta performance? É um conjunto de, primeiro, mentalidade. Se a gente for avaliar pessoas de alta performance, vamos pegar no esporte, tá? Michael Phelps. Ele fazia treinamento mental todas as vezes que ele ia competir. Você pode jogar no Google, treinamento mental Michael Phelps. Joga desse jeito e depois você vai olhar lá o que tá escrito. Mas basicamente é o quê? Ele chegava para competir e visualizava todo o cenário possível. Todo o cenário. Ele pensava assim, se tudo der certo, como vai ser? Mas e se tudo der errado? E se esse óculos meu aqui, ele arrebentar na hora que eu estiver nadando? E se eu tiver uma cãibra? Ele começava a pensar em tudo. Treinamento mental. E aí, isso envolve o quê? Presta atenção, porque é você. Você é o fator primordial. Quem foi a pessoa? Deixa eu te fazer uma pergunta, pra você entender o porquê que eu tô querendo, onde eu quero chegar e por que eu tô te falando isso. Quem foi a pessoa... Quem foi o responsável dos problemas que você tem hoje? Quem foi a pessoa responsável pelos problemas que você tem hoje? Quem criou os problemas que você tem hoje? Qualquer problema, não estou falando só sobre vendas, não. Quem foi a pessoa responsável por criar os problemas que você tem? Foi Deus que criou esses problemas para você? Foi o universo? Quem foi a pessoa que criou esses problemas? A gente tem que descobrir quem criou, né? Porque quem criou o problema, a gente tem que falar assim, você vem aqui resolver, meu filho. Carol, tô endividado. Alguém... mas é porque eu emprestei meu nome pra alguém, Carol. Tá, mas você emprestou. Consegue perceber? A responsabilidade é sua. Mas eu tô acima do peso. A responsabilidade é por quê? De quem? Esse problema de você estar acima do peso é de quem? Quem criou esse problema pra você? Todos os problemas que você tem, tantos problemas no quesito aqui de vendas... Quantos problemas da sua vida? Foi você que criou. Só que aí vem o quesito que é o seguinte. A pessoa que criou o problema, a mente dela, tudo que você já podia fazer para resolver esse problema, você já fez. Eu acredito que você já fez mesmo. Tudo que você pensava, tudo que estava na sua... Que você parou para refletir assim, ó. Meu Deus, como que eu vou mudar essa situação? O que eu vou fazer para isso? Como que pode? Entende? Você já fez o que você conseguia fazer. Só que, para você encontrar novas oportunidades mentais mesmo, você vai precisar de buscar novos conhecimentos. Carol, como que eu vou buscar esses novos conhecimentos? Você vai ter que mudar, às vezes, o ambiente que você vive. Tô falando sério. Tem gente que, às vezes, está no lugar errado. No lugar errado, às vezes, você nunca vai conseguir ser valorizado do jeito que você quer. Mas a vantagem é que, em vendas... Você nunca vai ficar desempregado. Quem sabe vender não fica desempregado. Hoje em dia quase ninguém tá ficando mais desempregado, né, gente? As pessoas que têm vontade de trabalhar estão praticamente trabalhando. Mas aí, quem sabe vender não fica desempregado. Mas quem sabe vender pra caramba, aquela pessoa fora da média, essa pessoa, meu filho, ela tá escolhendo até onde que ela quer trabalhar. Até onde ela quer. Então olha primeiro pro seu ambiente, onde você está. Talvez você tenha um tipo de líder que nunca vai te deixar crescer.
Gente, eu sou o tipo de pessoa que eu vou encontrar solução pra tudo na sua vida. Pra tudo. Você vai sentar comigo, esses dias uma amiga minha me mandou mensagem desse jeito. Nossa, Carol, eu tô te ligando pra te contar, tava com um problema e o problema dela era bem grande mesmo. Pra te contar isso aqui, o que tá acontecendo e tal, porque você é uma pessoa que sempre tem uma palavra boa, você sempre traz uma solução. Falei, olha, eu não tenho solução só pra morte, viu? Só pra morte, mas pro resto a gente vai pensar em como resolver, em como ter solução. Só que, às vezes, você tá num lugar que o líder que você tá trabalhando com ele é o tipo de pessoa que tá só te podando. O que é o papel de um líder? Um líder comercial, principalmente. É ele fazer a equipe voar, meu filho. E ela voar de tal nível que ela nem precise tanto dele. Vamos pensar na premissa que os melhores pais são aqueles que preparam os filhos para o mundo. Se o seu filho, mas eu tô aqui, tô me sentindo, o pai e a mãe às vezes falam, né, não, mas eu tô me sentindo sozinho depois que meu filho saiu de casa, ele casou e tal, mudou, né? Que bom, sinal que você fez uma boa criação para os seus filhos. É assim que tem que ser. Mas aí, voltando isso para vendas, né? O meu papel do Neurovendas é isso, gente, ir buscando contextos e trazendo para vocês. Qual é o papel do líder? O papel do líder é exatamente esse, fazer a equipe voar. E às vezes essa pessoa vai precisar, inclusive, voar para fora da sua empresa. Você vai ter que capacitar essa pessoa. Tem gente que fala, não, mas é muito caro o treinamento. Caro é ficar com gente que não é treinada. Isso que é caro. Deixa eu desativar aqui os comentários. Na verdade, eu sempre desativo, né, gente? Mas aí agora eu fui falando, fui me empolgando e não desativei. Faz o seguinte, pega o aviãozinho e compartilha com mais pessoas. Depois eu vou ativar novamente os comentários no final da aula para vocês, tá? Então, esse é o papel do líder, mas a gente sabe, tá, tudo bem, é o papel, mas nem todos são assim. Então, às vezes você tá no lugar errado, você tá com pessoas que não vão conseguir te ajudar a chegar onde você gostaria. E às vezes não é chegar no, nossa, eu quero ser multimilionário. Não, nenhum líder às vezes vai te ajudar a ser multimilionário, mas ele tem que te preparar um pouco para a próxima fase. Ele tem que ser uma pessoa que tem que somar um pouco mais com você, ou pelo menos não atrapalhar, né, gente? Porque tem aquele que não soma, mas além de tudo ele ainda atrapalha. Ele ainda puxa o seu tapete. Então, às vezes, o ambiente está errado. Vamos pensar em mudanças de mentalidade. Como mais você vai mudar sua mentalidade? Se aproximando de pessoas mais certas. Já falei isso pra vocês, para de seguir coisa que não vai te levar em lugar nenhum. Não tá somando na sua vida, você tá perdendo tempo, vendo vida dos outros, fofoca e tal. Isso não tá te edificando em nada. E avalia com o que você tá usando o seu tempo. Hoje mesmo eu respondi no direct uma pessoa que me perguntou assim, Carol, por que você não responde hater? Eu nunca vi você respondendo hater. Por que você não responde hater? Eu falei pra ela o seguinte, minha filha, eu não tô conseguindo responder nem os comentários positivos que eu vejo nos meus vídeos e tudo mais. Eu vou deixar de responder um comentário positivo de alguém para responder um negativo de alguém. Eu vou usar o meu tempo desse jeito. Eu tenho uma coisa na minha cabeça que é o seguinte, o que eu foco cresce. Então, se eu foco em coisas boas, as coisas boas vão crescer também. Aí agora eu quero que você comece a pensar na sua mentalidade. O que são sentimentos, emoções que você tem e que você vai precisar de ajustar para melhorar as suas vendas. Carol, mas como assim? Quais sentimentos, emoções e tudo mais? Isso vai atrapalhar. Eu vou te falar eles aqui e você vai perceber como que isso impacta na sua alta performance em vendas. Vergonha, por exemplo. Como é a sua vergonha? Não, Carol, eu não sou um tipo de pessoa que tem vergonha. E aqui a vergonha eu falo pra tudo. Vergonha de, por exemplo, vou te dar vários exemplos, tá? Vergonha pra poder postar um story, fazer um vídeo. Às vezes tem gente que tem vergonha de tirar uma foto de si mesmo, às vezes com um produto ou serviço. Vergonha de cobrar, tem gente que às vezes vende, né, pro cliente, pagar depois e tudo mais, tem vergonha de cobrar. É um absurdo um negócio desse, né, gente? O devedor... O devedor não tem vergonha de dever, mas o credor tá com vergonha de cobrar. É um negócio de doido esse, né? É o poste mijando no cachorro esse negócio, não tem condição. Então, isso aí atrapalha você, porque ninguém te obrigou, veja que os problemas que você tem foi você que criou. Ninguém te obrigou a vender pra ninguém para poder te pagar depois, vender fiado pra ninguém não, você tá vendendo porque você quer. E aí depois você tem vergonha de cobrar? Vergonha de cobrar, às vezes,
Um orçamento que você mandou pro cliente, uma resposta dele. O cara falou com você que vai pensar e tal, e você fica lá morrendo de vergonha. Ai, meu Deus, será que eu mando uma mensagem para ele? Perguntando se ele pensou, se ele avaliou. Meu filho, esse é o seu papel. É a mesma coisa de eu chegar no médico e ele falar comigo assim, pega esses livros aqui e descobre qual que é a doença que você tem, a dor que você tá sentindo. Não, o papel dele é me falar de acordo com aquilo que eu relatei para ele. Qual é meu diagnóstico? Ou me pedir exames, avaliar esses exames? Eu tô ali para isso. Você como vendedor também. Isso é uma tarefa de quem vende. Se o cliente ficou de pensar, você tem que chamar ele de novo. Você vai cobrar dele um orçamento. Não tem que ter vergonha disso. Vergonha de... Olha o tanto que o negócio é sério. Vergonha de, às vezes, pegar o telefone e fazer uma ligação. Às vezes você tá lá naquela luta, como se diz aqui em Minas, né? Aquela labuta. O cliente responde mensagem agora, depois responde daqui a um tempo, nananana, aquela peleja, uma peleja. E aí, ao invés de você falar com ele, ô fulano, eu vou te ligar e com menos de 5 minutos eu vou resolver essas dúvidas que você tem, pode ser? Não, mas tem vergonha, não gosto de ligar. Eu não gosto de ligar nem na frente dos outros, não gosto de conversar. Tem vergonha, tem gente que, olha como é que o negócio é sério, tem vergonha de gravar áudio. Não gosto de gravar áudio, não gosto da minha voz. Para de encontrar defeito em você. Para de falar coisas ruins sobre você mesmo. Eu sou assim, você vai falar coisas boas. Tá? A palavra tem poder, abençoa você mesmo, não fala coisas ruins de você nem por brincadeira. Ah, eu sou ruim pra vender, eu sou ruim pra cobrar, eu sou... Tudo que você pode aprender nessa vida. Eu tenho certeza que você já deve ter passado por coisas muito piores na sua vida que você nem imaginava que você tinha potencial pra passar por elas. Gente, se um ser humano consegue superar um luto, consegue superar, vamos falar sobre coisa pesada, vamos falar coisa realmente difícil, consegue superar uma doença muito pesada, consegue superar, por exemplo, um vício. A pessoa às vezes tem um vício, gente, é uma coisa assim, que a gente não imagina, mas tem um vício de uma droga, de uma bebida, de um remédio, tal. Ele consegue. Você não acha que ele não vai conseguir superar uma vergonha que ele tem ali, uma timidez de alguma coisa? Claro que vai. Mas se você repete isso pra você todos os santos dias, eu não sou tão bom, ai, mas aqui na minha... Não, aí você já tá se preparando pro fracasso. E às vezes você vai ficar até chateado se o trem der certo, porque eu acho que você tá gorando pra que dê errado mesmo, entendeu? Então, outra coisa que às vezes a pessoa tem vergonha de prospectar alguém. Às vezes, você sabe muito bem uma pessoa que iria se beneficiar do seu produto ou serviço, mas você tá com vergonha de oferecer para ela. Vergonha de chamar e falar aqui, fulano, eu tenho esse produto que vai resolver tal problema para você e tal. Isso é um absurdo. É só se você não acreditar no que você vende. Você acredita de verdade no que você vende? Você acredita que isso vai resolver um problema de alguém, vai realizar um sonho, vai melhorar a autoestima? Não sei. Alguma coisa de boa o seu produto vai fazer por alguém? Então, se você sabe que essa pessoa tem um potencial, que você tem alguma coisa para melhorar para ela, é a sua obrigação oferecer, você sabia? É a mesma coisa se eu tenho um remédio para uma doença que você tem, e eu só posso vender, eu não posso dar esse remédio, eu só posso vender. Eu vou fazer de tudo, minha filha, para falar com você assim, que você tem que comprar. Você tem que comprar, porque eu tenho a solução para sua doença. Esse remédio é o ideal para sua doença. Eu vou fazer de tudo. É lógico que é um exemplo que eu estou dando aqui, mas eu quero que você olhe para o seu produto ou serviço e veja assim, opa, isso daqui realmente é muito bom. Tem gente, olha aqui a mentalidade, tem gente, vou falar até baixo, que acredita mais no produto ou serviço do concorrente do que no seu próprio. Você acredita num negócio desse? Dá para acreditar uma coisa dessa? A pessoa acredita mais no produto ou no serviço do concorrente do que no seu próprio. É uma coisa de louca. Aí você me fala, isso é um problema para vender ou não é? Essa pessoa vai conseguir bater recorde de vendas, espancar metas e tal? Vai conseguir? Com todas essas limitações mentais? Vamos para mais limitações, insegurança. A pessoa é insegura, ela vai falar, mas ela não coloca convicção no que ela fala, ela é insegura. Ela fala a coisa certa, mas ela fala do jeito errado. Ela não coloca emoção, ela não coloca veracidade naquilo que ela fala. A insegurança tá aqui também, ó. Você não tá seguro daquilo. Zona de conforto mental também. A pessoa tá na zona de conforto, ela vai espancar a meta de venda se pra ela qualquer coisa tá bom?
que você está precisando de mudar aí para melhorar o seu cenário, para chegar nessa alta performance, que é o que a gente veio conversar aqui hoje? A ansiedade. A ansiedade não é coisa simples, gente. Já dizia Augusto Cury, né? É o mal do século. As pessoas às vezes pensavam que era depressão, não, é a ansiedade. Claro, não tem. Olha, eu vou ser bem sincera, eu não acho que tem vendedor que não seja nem um pouco ansioso, né, gente? A gente trabalha com essa pressão interna, com a pressão externa, não tem como não ter um pouco de ansiedade ali. Mas o problema é quando essa ansiedade começa a te atrapalhar todos os dias. A ansiedade é excesso de futuro, você preocupado com coisas que às vezes ainda nem existem, criando problemas na sua cabeça. Tem um ditado que fala assim, o não eu já tenho. Você só tem o não em venda se você vai buscar esse não mesmo, se você vai prospectar o cliente, se você vai cobrar um orçamento, se você está fazendo um follow-up e tudo mais. Mas o ansioso, às vezes ele já começa a imaginar o cenário assim, não, esse cliente não tem ninguém comprando e ele não vai querer. Ele imagina o cenário negativo. E às vezes, vamos colocar as duas pessoas aqui, ó, e a mesma situação, imagina que os dois trabalhem na mesma empresa. E aí, um tá ficando no vácuo, o cliente deixou no vácuo. E o outro também tem um cliente que deixou no vácuo. Esse daqui, que às vezes não é uma pessoa tão ansiosa, pessimista e tal, ele fala assim, olha, eu ainda não achei alguém para comprar, mas o meu papel aqui é achar, eu vou encontrar alguém para comprar meu produto ou serviço. Enquanto o outro tá aqui falando assim, ó, ninguém responde nesse WhatsApp, ninguém tem interesse, ninguém quer. A situação é a mesma, só que um viu o cenário diferente do outro, que tá muito ansioso e pessimista. Aí, esse daqui que tá respondendo com raiva, esse cliente não responde no WhatsApp, o outro tá respondendo sorrindo. Eu ainda vou encontrar o cliente que vai ter interesse. Ah, lembrei de outro aqui, vou mandar uma mensagem para ele aqui também. Tá vendo? O seu espírito, o estado que você está, isso daí muda completamente. Agora vamos falar sobre outro princípio, tá? Da alta performance, que é um princípio também que é usado em atletas e tudo mais, mas a gente pensando na gente aqui como atletas de vendas, né, que é o que nós somos também, é o princípio do preparo. Primeiro é o princípio da mentalidade, depois é o princípio do preparo. O preparo, ele serve para o quê? Deixa eu te explicar. A nossa mente, ela não gosta de coisas que a gente ainda não conhece. Vou te dar um exemplo. Se eu falar para você aqui agora, olha, amanhã você vai viajar. E você vai viajar para o Japão, tá? Você está indo viajar para o Japão. Imagina que você não conhece o Japão. E aí, você vai viajar lá e você vai trabalhar de lá. Você já começa a ficar assim, meu Deus, viajar para o Japão, eu vou para o Japão e como que vai ser lá e tal. Você começa, aqui ó, a sua mente não gosta disso, porque isso é desconhecido para você. É a mesma coisa se eu falasse para você assim, amanhã você vai trabalhar no seu trabalho mesmo. Você vai lá no seu trabalho fazer o que você sempre faz. Você vai ficar ansioso e preocupado com isso? Não, por quê? Porque você já está cansado de fazer isso, você faz isso todos os dias. Agora, por que o preparo, o princípio do preparo, ele é tão importante? Porque a gente preparar o tempo todo vai fazendo a gente ficar menos ansioso um pouco. Quando o seu cortisol está muito alto, quando você não sabe o que você vai falar com aquele cliente, quando você não está num certo nível de preparo mesmo, o seu cortisol alto, como que você fica? O negócio fica tudo errado, meu filho. O seu raciocínio não fica bom se você não estiver preparado. Imagina que eu te falo agora, você vai fazer uma apresentação do seu produto para 100 pessoas. Não vou te dar tempo para preparar. Você vai fazer agora uma apresentação do seu produto para 100 pessoas. Às vezes você vai ficar, o seu raciocínio não vai ficar muito bom. Sabe aquele negócio assim, nossa, mas eu sabia, eu tô cansado de saber isso aqui, mas na hora que eu fui falar não saiu nada. Não consegui falar? Pois é. Outra coisa, a sua escuta não fica muito boa. Você já reparou que quando seu cortisol tá alto, a ansiedade, estresse tá alto, você não consegue ouvir muito bem, você atropela as palavras dos outros, porque você quer se sentir no domínio, falando demais, e isso a gente tá cansado de saber que é um grande erro em vendas também, tá? O seu tom de voz, quando você tá com o seu cortisol alto também, quando você tá numa situação que você não conhece e tudo mais, fica diferente. Você não consegue passar essa segurança. Às vezes, para passar segurança, você começa a falar mais alto. Mas não mais alto com convicção, mas mais alto, um pouco mais gritado. E a gente sabe que a pessoa que às vezes está gritando é porque ela não tem bons argumentos. Porque se eu tenho bons argumentos, para que eu vou ficar gritando com você? Consegue perceber isso? E o preparo, ele te ajuda a diminuir essa ansiedade na hora da venda. Por isso que a gente faz exercícios, eu até fiz com os alunos do Neurovendas,
na mentoria do mês retrasado, que foi de exemplos bem vivos mesmo, sabe? De quebra de objeções. Então, por exemplo, como que a gente fez? Eu perguntava para eles, ó, qual que é o argumento que você usa com o cliente quando ele fala que vai deixar para comprar mais para frente? E aí eles iam me respondendo, eu falo isso, eu falo isso, falo isso, falo isso. Tá, você acha que desse jeito tá certo? Vamos refletir aqui. Será que esse é o melhor argumento para esse tipo de objeção? Será que não tem vários outros? Porque não é um único argumento, tá, gente? Qualquer objeção, existem vários argumentos que são bons, mas que às vezes a pessoa, por não ter conhecimento, não ter preparo para isso, não sabe, né? E aí a gente foi refletindo, ou seja, um negócio bem na hora. Para quê? Para preparar os meus alunos. Porque eu sei que esse preparo vai deixar eles muito mais fortes, muito mais seguros na hora que eles estiverem com o cliente deles. Tem até tem uma entrevista também, né, do Cristiano Ronaldo, que ele fala que ele tá o tempo todo da vida dele se preparando. Ele chega para treinar, às vezes, 1, 2 horas antes de todo mundo. E o cara já ganhou não sei quantas vezes o melhor do mundo, gente. Tem uma outra pesquisa também que ela foi feita mais ou menos assim. Eles pegaram atletas de alta performance e filmaram o dia a dia deles por muito tempo, tipo 30 dias, filmando o dia a dia dos atletas de alta performance. E aí eles falaram assim, gente, é um negócio super cansativo de assistir. Se a gente for fazer uma série sobre isso, é cansativo de assistir. Por quê? Porque eles fazem a mesma coisa todos os dias. É a mesma coisa. Eles treinam, eles comem bem, eles dormem bem, é a mesma, não muda. Durante 30 dias. Parece que eu tô vivendo o dia de ontem, hoje de novo. Mas isso em vendas é fundamental, você sabia? É fundamental. Às vezes quando a gente olha para uma pessoa de alta performance, porque isso qualquer um de nós aqui podemos ser, e pergunta para ela assim, o que você toma, né? O que você faz, como que você consegue? E na verdade, o que ela faz é o básico bem feito todos os dias. Só que as pessoas, elas ficam chateadas de ouvir isso. Quando você vê uma pessoa que emagreceu, você não quer ouvir que ela emagreceu fazendo dieta e atividade física. É porque ela tomou alguma coisa, é porque ela fez uma cirurgia. Você não quer que seja só com dieta e atividade física. E às vezes até duvida, né? Duvido, não chegaria nisso só com dieta e atividade física. E isso é pra tudo. Aí você olha pra alguém que tem muito sucesso financeiro, essa pessoa deve ter feito alguma coisa errada. Mas não é, gente. Às vezes é simplesmente o básico bem feito todos os dias. Não precisa ficar chateado com isso. E é por isso que às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu já tentei de tudo, não tô tendo resultados. Você tentou por quanto tempo? Por quanto tempo que você tentou de verdade? Será que é por mais de um ano, pelo menos? Todos os dias da sua vida? Eu estava comentando isso hoje nos meus stories. Quando a gente começou aqui o aulão de vendas, foi há 5 anos, né? E com 5 pessoas, inclusive. Entre essas 5 pessoas, o Lucas, uma amiga, e aí às vezes a minha mãe. E aí eu olho para trás agora e falo assim, gente, que bom que eu não parei. Que bom. Eu acredito de verdade que um dos princípios do sucesso de uma pessoa é justamente fazer até aquilo que ela não gosta, porque na época não é que eu gostava de fazer aulão, hoje eu faço com o maior prazer do mundo, mas na época eu ficava muito ansiosa, eu tinha muito medo de como que eu ia falar, se as pessoas iam gostar, eu não tinha o posicionamento que eu tinha hoje, eu pensava que as pessoas não iam gostar do meu jeito, que eu tinha que ser um pouco mais boazinha e tal. Tentei mudar o meu jeito, se vocês virem aí vídeos meus antigos, vai perceber isso, tentava mudar a minha forma, pra quê? Pra tentar agradar. Era muito difícil, mas hoje eu olho e falo, ainda bem que eu fiz toda quinta-feira, 8 horas da noite. Ainda bem que eu estudo todos os dias, de segunda a sexta-feira. Todos os dias eu tô aqui no meu momento de estudo. Ainda bem que eu deixei de fazer muitas outras coisas que eu poderia estar fazendo para me dedicar a isso. Mesmo, aí que vem o que da questão, mesmo sem ver resultados aparentes. Depois do primeiro ano, as coisas foram melhorando. Mas no primeiro ano, não tinha resultados. Não resultados aparentes, tá? Da forma que eu via outras pessoas tendo. Então, assim, olha para o que você está fazendo agora e pensa o seguinte, eu estou fazendo isso há quanto tempo? Eu estou me dedicando de verdade há quanto tempo? Será que eu estou colocando toda a minha energia, a minha preparação para isso realmente está sendo suficiente para o que eu estou fazendo? Ou será que isso aqui que eu tô falando é um pouco mais da boca pra fora também?
Porque quem quer, gente, a pessoa que realmente tem esse desejo, sabe? Ela tem até um outro princípio que também está nesse livro aqui, no Quem Vende Enriquece, que Napoleão Hill fala, que é o princípio de fazer o hábito, né? Não, ele não fala não é princípio, é o hábito, quer ver? Ele chama de trabalho árduo. E aí dentro desse trabalho árduo, não, aqui ó, é o 23, não é o trabalho árduo não. O trabalho árduo é mais ou menos isso que eu acabei de falar pra você, tá? A pessoa, ela não pensa duas vezes antes de falar assim, olha, eu vou me dedicar pra esse trabalho mesmo. Ela não tá querendo pensar em maneiras de trabalhar menos. Ela tá pensando em maneiras de trabalhar mais, mas de trabalhar melhor, entendeu? E aí depois ele fala sobre isso, ó, que tem um outro hábito aqui, que é o hábito 23. O hábito de fazer mais do que se é esperado. Porque se você sempre tá fazendo isso, eu tô vendo que tá acontecendo muito hoje, viu, gente? Não vou falar aí que é geração Z e tudo mais, porque não acho que se enquadra todas as pessoas, isso é de pessoa, não é de geração, na minha opinião. Claro que existem alguns outros quesitos aí, sociais e tudo mais. Mas as pessoas estão acostumadas agora a fazer só aquilo que ela foi paga para fazer. E se você pede uma vírgula a mais, se você espera, porque às vezes, né, você como dono, como líder e tudo mais, às vezes você espera, né, você fala assim, não, eu espero alguma coisa a mais. Não, ela não precisa de esperar. É melhor não esperar, porque se vier, aí você se surpreende positivamente. Porque é o hábito de fazer o que foi combinado. Esse é o nome do que dão hoje, né? Mas Napoleão Hill fala que a gente tem que criar o hábito de fazer mais do que o esperado. E isso daí, gente, é pra mim o sinônimo da excelência. Esse pra mim é o sinônimo da excelência. Se o seu marido tá esperando você fazer um jantar pra ele, você faz um jantar e faz uma sobremesa, sabe? Aquilo que o outro não tá esperando e você consegue surpreender ele positivamente. Se o seu cliente esperava que depois que ele comprasse de você, ele nunca mais ia te ver, você pega o telefone, liga para ele depois, manda uma mensagem, manda um brinde, tal. Isso é excelência. Você está fazendo mais do que é esperado. Isso ativa gatilho de reciprocidade no outro. Mas, mais uma vez, não deixa esse princípio do preparo de lado, porque o preparo é o que vai te fazer forte. Vou te dar mais um exemplo aqui. Se você fosse para uma reunião amanhã, que você passou a noite quase que em claro, não preparou nada para essa reunião, e tem um outro cara que se preparou, estudou o cliente, estudou o mercado, estudou as necessidades, chegou lá bem preparado, bem pronto. Você acha que ele não vai ter mais confiança para vender para esse cliente? É claro que vai. E às vezes a confiança, gente, ela é muito mais relevante na decisão de um consumidor do que o desconto. Sabe por quê? Se eu não confio em você, eu não compro de você. Você pode me dar o desconto que for. Você pode dividir, você pode deixar eu pagar. Eu não vou comprar, eu não confio no que você está me vendendo. Por mais que é barato, pode ser que eu perca o meu dinheiro. Não quero. Não quero tomar prejuízo. Eu prefiro, às vezes, pagar um pouco mais com outra pessoa que me passou mais confiança. E às vezes essa pessoa que me passou mais confiança é porque ela se preparou melhor para vender para mim. Então isso daí é uma coisa que você não pode deixar para depois, tá? A busca do seu conhecimento em vendas, ela tem que ser constante, ela tem que ser diária, não deixa isso morrer, tá? O terceiro princípio da alta performance se chama foco. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar que é a seguinte: foco não é trabalhar o tempo todo, é trabalhar inteiro enquanto está trabalhando. Inteiramente. E aqui, o corpo e a mente presente. Você está concentrado naquilo que você está fazendo. Porque não adianta nada. Você está aqui, mas a sua cabeça está em outro lugar. E esse foco é difícil, porque pra gente que trabalha em vendas, às vezes para outras profissões é mais fácil, mas pra gente que trabalha em vendas, você tá aqui com o cliente respondendo no WhatsApp, o outro telefone tá tocando, quando pensa que não chega outro presencial, aí você lembra, né, hoje eu tenho que fazer um pós-venda aqui, o outro tá mandando um áudio, aí você pensa, meu Deus, eu não posso deixar o cliente aqui muito tempo sem responder. O nosso dia a dia é muito dinâmico, né, gente? E o cérebro, ele não é feito para lidar com isso. O nosso cérebro, gente, ele quer que a gente sobreviva. É isso. É isso. Ele não quer que você enriqueça, que não é nada disso não. Seu cérebro não foi feito para você enriquecer, não.
E aí, o nosso foco, a nossa concentração, ela é fundamental para a gente chegar onde a gente quer na nossa alta performance. Tanto é que tem alguns estudos também da neurociência que mostram que quando você está fazendo uma atividade, você está ali focado fazendo determinada coisa, e aí alguém te desconcentra, te chama e tal, aí você vai lá, resolve um pepino e tal, aí você volta de novo para aquela mesma atividade. Aí beleza, você demora 20 minutos para se concentrar novamente do nível que você estava anteriormente. A gente precisa de várias coisas para nos concentrar. Só que em vendas, eu não sei vocês, gente, mas até que aqui agora eu tenho um ambiente que é bem silencioso e tudo mais. Mas eu trabalhei por uma década em call center. Call center, quem já trabalhou em call center sabe que é uma loucura, é uma gritaria, tal. E eu acho que ali eu acabei treinando muito o meu foco. Porque se eu fosse prestar atenção em tudo que estava acontecendo ao meu redor, meu Deus, eu não ia conseguir conversar e negociar com cliente nenhum. Então, eu acredito e vejo isso como uma escola de treinamento em foco, sabe? Mas, às vezes, você não vai conseguir ter um ambiente silencioso, mas você vai ter que ir treinando a sua mente, falando, olha, eu vou sair daqui na hora que acabar. Na hora que eu terminar, eu vou conseguir, eu vou fazer outra coisa, eu vou para outra atividade. Porque se o tempo todo, e aqui eu tô te dando um exemplo de alguém que te chama e que te desconcentra, mas muitas vezes quem te desconcentra o tempo todo no seu trabalho é você mesmo. É você mesmo. Tem gente que desconcentra com uma mosca voando. Tem gente que se desconcentra, sei lá, pega o espelho aqui, tá olhando pro espelho, tá. É isso. Sem falar que celular, o tempo todo, o celular, a pessoa faz uma coisa, ela faz uma tarefa, e aí quando pensa nela, ela começa aqui, usar o celular. Aí depois ela volta de novo. Ó, eu já falei isso pra vocês, gente. Cuidado com redes sociais. Cuidado com o tempo que vocês estão perdendo em redes sociais que vocês poderiam estar usando para vender. Isso daí é muito sério. Depois você faz as contas. Pega no seu celular, tem o tempo médio que você usa as redes sociais. Eu sei que tem gente que usa, eu, por exemplo, preciso de entrar aqui, postar e tal, mas eu gosto de, por exemplo, na parte da manhã, na hora que eu acordo, que eu venho para estudar, eu nem pego o celular. Eu vou pegar meu celular depois, na hora que eu já tô indo pra academia, mas antes disso eu não pego meu celular. Não acho necessário. E eu acho que me desconcentra, porque aí eu já vejo um tanto de coisa e para estudar fica um pouco... É a forma que eu funciono, tá? Mas olha depois no seu celular aí, qual que é o relatório de quanto tempo você fica. E aí eu te faço um desafio. Você fala que às vezes você não tem tempo para ler um livro, por exemplo, tá? Para ler um livro. Eu te faço esse desafio. Pega esse tempo, imagina que você fica 1 hora nas redes sociais. E não precisa de pegar 1 hora toda, não. Pega 30 minutos. 30 minutos e troca na semana que vem. Só na semana que vem, só faz isso na semana que vem. Pega esses 30 minutos e fala, vai ser os 30 minutos que eu vou ler de livro essa semana. E você me fala se com 1 semana você não consegue terminar um livro desse. Me fala se você não consegue terminar um livro desse. Às vezes você não leu em 2025 nenhum livro até agora. Só faz essa atividade que eu tô te falando. Você vai trocar metade do tempo que você ficaria em redes sociais por um livro. E me fala como que você não vai se sentir muito melhor depois. Sabe uma coisa que eu acredito? Porque o nosso cérebro, gente, ele é neuroplasticidade. A gente vai moldando a tudo, a tudo. Você só não sabe, por exemplo, falar inglês, alemão, japonesa, enfim, você não sabe falar outras línguas. Por quê? Porque você não foi criado naquele lugar para falar essa língua. Às vezes é por causa disso, porque se você tivesse sido nascido lá, e pode ser o contrário também. Por exemplo, você pode ter nascido aqui no Brasil, mas se você foi para os Estados Unidos quando você tinha 1 ano de idade, você vai ter qual língua? Você vai falar inglês. Você vai falar inglês. Por quê? Porque é lá que você está sendo criado. É o seu ambiente, é aquilo ali. Por mais que você nasceu no Brasil. É assim, gente. O nosso cérebro, ele se molda a tudo, as coisas boas e as coisas ruins. E aí, entra esse quesito que eu acho que isso eu consegui fazer muito bem. Eu tenho muito mais prazer em terminar um livro, eu me sinto muito melhor, eu tenho muito mais dopamina ao terminar de ler um livro do que, por exemplo, eu ficar aqui nas redes sociais, entende? Me dá mais prazer isso, mas não é sempre assim, não foi sempre assim.
É uma coisa que eu fui treinando. Porque o difícil não é ler o livro, o difícil é sentar aqui, abrir o livro e começar a ler. Depois da terceira, quarta página começa a ficar bom. Depende, né? Tem alguns livros que não. Mas, e a gente tem que persistir, não é só ler os livros que são fáceis de ler também. Às vezes aquele livro que é o mais difícil, que eu tô achando mais cansativo, é justamente aquilo que eu tô precisando de aprender. Entendeu? Então isso tudo, gente, é a nossa mente, o tempo todo. E às vezes não é que tem gente que fala assim, eu não consigo focar, eu tenho TDAH, eu tenho, não sei, às vezes você não tem TDAH, você está sendo muito dispersado com outras coisas. A dispersão é uma coisa, o TDAH aí é outra coisa, né? É excesso, o seu problema não é o TDAH, é excesso de distração que você está tendo aí no seu dia a dia. E aí você distrai toda hora com uma coisa e é a mesma coisa de você buscar correr uma maratona toda hora, a cada 100 metros parando. Você não vai conseguir chegar lá, ou então você vai demorar demais a chegar lá. O seu foco tem que ser no aqui e no agora. É aqui que você tá? Então tem que ser aqui, tem que ser no agora. Assim a gente vai trabalhando a alta performance em vendas. O nosso próximo princípio da alta performance é o princípio da execução, tá? Execução por quê? Porque não adianta nada, toda a teoria, se não tem execução. A pessoa que fala 1000 palavras e não faz nenhuma, ela vale muito menos do que a outra que não falou palavra nenhuma, mas teve uma atitude. É ou não é? Livro não muda a vida de ninguém não, tá? Palestra não muda a vida de ninguém, curso não muda a vida de ninguém, conhecimento não muda a vida de ninguém. E ainda mais hoje, gente, com um conhecimento fácil do jeito que tá. Você entra numa inteligência artificial, você tem acesso a tantas pessoas que antes, né, era tão difícil. Conhecimento não é o fator que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é o que você vai fazer com o conhecimento que você tem. Então esse desafio que eu coloquei aí para você, de trocar, né, a metade do tempo que você fica nas redes sociais para a leitura na semana que vem, você vai perceber isso, que o livro não vai mudar. Mas aí você vai colocar dentro desse desafio o seguinte, aquilo que eu acabei de ler, eu vou colocar em prática com menos de 48 horas. Eu tenho 48 horas para colocar em prática aquilo que eu acabei de ler. Nem que seja uma frase para eu extrair da minha leitura aqui de hoje, nem que seja uma frase, eu vou colocar ela em prática. O mais rápido possível, porque o conhecimento em desuso, ele entra no esquecimento. Vocês me perguntam isso, né, Carol? O que você faz para ter uma memória tão boa? Porque, modéstia à parte, realmente a minha memória, ela é muito boa, ela é excelente. Mas acho que um pouco acima ali do normal mesmo. Mas eu não... O que você toma? Eu não tomo nada, meu Deus. Mas eu acredito que, primeiro, que eu não leio um livro com a cabeça na lua. Eu não vou estudar, por exemplo, mexendo no meu celular. Eu tô lendo esse livro aqui, mas eu tô comparando com outro livro. Eu tô aqui, eu entro num modo, gente, que é um ultra foco mesmo, entendeu? É como se não tivesse nada acontecendo. O mundo pode estar acabando lá fora, que eu não vejo nada que tá acontecendo. Mas é assim que deveria ser o seu momento de estudo. O que adianta eu vir aqui estudar 30 minutos, 1 hora e de qualquer jeito? O que adianta eu ir vender, mas aí na hora que eu falo que eu vou bater meta, eu falo que eu vou conseguir, mas na hora de pega pra capar mesmo, que é pra prospectar cliente, que é pra fazer o que precisa de ser feito, você não tá fazendo. Tem gente que é bom pra isso, né? Vira o mês, não, esse mês vai, agora vai dar certo. A pessoa é boa só em falar, mas ela não executa nada, ela não coloca nada em prática. E eu sei que é difícil, gente, porque o prazer de terminar de ler um livro, ele vai demorar às vezes 1 semana, 2 semanas, para te dar esse prazer. Mas a Netflix, por exemplo, se você ligar lá agora, você vai ver uma série que já vai te dar prazer agora. O prazer, a dopamina, ela é liberada imediatamente. Na hora que eu vejo, por exemplo, eu gosto muito, inclusive quando vocês verem aí, vocês podem compartilhar comigo, viu? Que eu adoro vídeo de cachorro, vídeo de idoso, principalmente idoso ativo. Sabe aquela pessoa que ela tem 80 anos, mas ela tem aquela energia de quem tem 20? Eu amo. Esse é o tipo de gente que eu amo. Aquela pessoa que tá fazendo essa vida aqui valer a pena, aquela pessoa intensa. Eu amo gente assim. Se vocês verem vídeo desse jeito, pode me mandar. Isso daí libera pra mim uma dopamina imediata. E você deve ter as outras, quando eu vejo as coisas do Cruzeiro também, eu gosto muito. E você deve ter as coisas que você tem preferência em assistir também. Só que, gente, se a gente não parar, como que o algoritmo trabalha?
Ele trabalha só entregando coisa que a gente fica viciado em assistir. Aí vira um problema. E cadê a sua execução? Você está usando o seu tempo de maneira errada. Então esse negócio de ser uma pessoa que faz, que executa, gente, hoje em dia isso é o diferencial. Vocês vão perceber isso. Conhecimento daqui a um tempo não é diferencial das pessoas mais. Vai estar cheio de gente aí com obesidade de informações, porque nunca teve tão fácil, tá? E mesmo assim que não tá conseguindo sair do lugar. A pessoa sabe muito, ela é um gênio, mas ela não consegue fazer nada com aquilo que ela sabe. Então, se desafie todos os dias a falar assim, olha, eu vou colocar alguma coisa, nem que seja alguma coisa diferente em prática hoje eu vou colocar, tá? E o nosso último princípio, gente, deixa eu ativar aqui os comentários que eu vou vendo o que vocês vão me falando. O nosso último princípio é o princípio da recuperação. Olha, a gente fala muito, o nosso objetivo aqui hoje é falar sobre isso, né? A alta performance mesmo. A gente tem que executar, a gente tem que ter foco, a gente tem que se concentrar e tem que ter tudo isso. Mas não adianta nada. Gente, eu já falei o livro várias vezes, vou falar pela última vez, tá? Quem vende enriquece. Não adianta nada você viver na sua alta performance se você não para um tempo para se recuperar. Você tem que ter o seu momento de recuperação. Se o seu celular estiver acabando a bateria agora, o que você faz? É bem provável que você vai parar tudo e vai procurar uma tomada e colocar ele para carregar, não é? Uma máquina que fica ligada 24 horas por dia, será que vai funcionar? Ou será que ela não deveria ter uma pausa? Gente, sabia que o nosso cérebro, olha que coisa bacana. O nosso cérebro, ele gasta 20% de energia no nosso corpo, sendo que ele pesa, ele não é grande, ele só pesa 2% do corpo, mas ele gasta 20% de energia. Sabe por quê? Porque tomar decisões gasta energia, porque pensar gasta energia, o estresse, o nosso dia a dia, só de sobreviver, já gasta muita energia, sabia? Então você tem que... E aí quando você tá com a sua energia esgotada, o que acontece? Vamos falar aqui em vendas, tá? Vamos falar em vendas. O que acontece? Às vezes você toma decisão precipitada, você vai dando aquela fadiga neural, entendeu? E você às vezes começa a lidar, a sua concentração, ela vai indo por água abaixo, a sua paciência vai indo por água abaixo, a sua criatividade, começa a trabalhar igual um louco mesmo e me fala se você vai conseguir ser 100% criativo o tempo todo. Claro que não, claro que não. É impossível ser assim. Então tira o seu tempo de recuperação. Esse princípio da recuperação é fundamental. O seu sono, o seu tempo de descanso com quem te recarrega. Quem te recarrega? Quem é a pessoa que às vezes se você estiver próximo dela, parece que ela renova todas as suas energias. Tem hora que você tem que buscar essa pessoa, meu filho. Tem hora que você tem que buscar ela, não tem jeito, né? Bom, então agora vocês estão aí com todos os princípios e eu quero ver vocês na melhor performance em vendas, tá? Para vocês que me perguntaram sobre o Neurovendas, que é a minha formação completa, tá? Do zero ao avançado, é isso daqui é só uma palhinha, como se diz. Isso daqui é só a ponta do iceberg, tá, gente? O Neurovendas tem, imagina só, tem um módulo só de mentalidade lá. São 160 aulas desse jeito aqui, com essa energia aqui, porque eu amo o que eu faço. Não sei se dá pra sentir daí. Você que tá aí da sua casa, do seu escritório, do carro, não sei se você consegue sentir, mas eu amo isso daqui que eu faço. Mas eu amo de paixão, eu não consigo imaginar. Quando eu era criança, eu pensava que ou eu ia seguir a carreira jurídica ou eu queria muito ser cantora. Mas ainda bem, Deus sabe de todas as coisas, né? De todas as coisas. Eu não consigo imaginar me fazendo outra coisa. Eu amo isso daqui. Então, no Neurovendas são 160 aulas como essa, tá? Se você, ele não tá aberto no momento, mas se você deseja se tornar aluno, se você tem certeza que quer se tornar aluno do Neurovendas, o que você pode fazer? Você pode comentar aqui a palavra VIP. Tem vários alunos aqui já, olha aí, gente. Eu sou aluna, vale a pena investir no curso, Neurovendas é um divisor de águas, não tem como sair de lá o mesmo que você entrou. Sou aluna também, a Valnice. Aí o que você pode fazer? Você pode comentar aqui a palavra VIP
que vai chegar para você o link do grupo VIP no seu direct, tá? O que é esse grupo VIP? Quando eu abro as inscrições do Neurovendas, aí eu libero as vagas lá nesse grupo primeiro. E lá nesse grupo eu coloco bônus, eu coloco condições, presentes que eu não libero aqui no Instagram, tá? Então lá você tem mais benefícios do que aqui. Então, se você tem certeza, Carol, tem certeza, eu quero me profissionalizar em vendas, eu ainda quero fazer esse 2025 valer a pena. Aqui agora eu não vou abrir as inscrições, tá? Nem esse mês de outubro, já posso adiantar para vocês também. Esse mês de outubro nós não vamos liberar as inscrições mais. Mas você pode ficar no grupo, que aí assim que eu abrir as vagas, eu vou manter vocês informados por lá. Você vai ser o primeiro a ficar sabendo na hora que eu abrir as inscrições. E, gente, modéstia à parte, eu nunca vi nada no mercado parecido com o Neurovendas. E olha que eu sou uma pessoa que já fiz muitos cursos, mas hoje em dia, né, não sei aí se vocês têm esse hábito também, mas hoje em dia são muitos cursos superficiais, onde você nunca mais vê o mentor. Comigo não é assim, tá? Nós temos mentoria todos os meses. Nós temos um grupo, gente, de networking com os alunos que vocês não acreditam. Que bênção que é esse grupo. Eles se ajudam o dia todo. Hoje eu entrei lá para ver as conversas, eu não consegui acompanhar, de tanto que eles se ajudam. E assim, vocês podem ficar tranquilos, que tudo que eu ensino lá é do zero ao avançado. Se você conseguiu entender o que eu tô te explicando aqui, fica tranquilo que você vai facilmente conseguir entender o que está lá, tá? Se você comentou a palavra VIP e não chegou o link no seu direct, aí o que você pode fazer também, tá? Você pode... Quer ver? Deixa eu te mostrar onde que fica, que vai ficar mais fácil. Porque como foram muitas pessoas que comentou, às vezes pode acontecer de dar algum tipo de erro. Esse daqui é o meu perfil do Instagram, olha só para você ver. Esse aqui é o meu perfil. Se caso você comentou a palavra VIP e não chegou o link no seu direct, aí você pode vir aqui nesse link azul, tá vendo? Esse linkzinho azul aqui. Você vai clicar em cima dele, no link azul, aí vai abrir essa página aqui para você, deixa eu te mostrar. Vai abrir essa página, né? Neurovendas, tal. Você vai clicar aqui primeiro, ó. Neurovendas, lista de espera. É o primeiro, não tem erro não. Neurovendas, lista de espera. Aí vai aparecer essa página aqui para você e é só você clicar aqui, ó. Entrar na lista VIP de pré-inscrição. E tem que entrar no grupo mesmo, tá? Tem que entrar no grupo mesmo, porque por e-mail a gente não vai informar para vocês não. Tem que ser no grupo, beleza? É isso aí, gente. Nós vamos subir, estamos cada vez mais subindo a régua de vendas do mercado de forma surreal. Eu não quero ver vocês aqui vendendo de forma amadora, eu quero ver vocês cada vez mais profissionais, colhendo resultados. Eu fico muito feliz com os feedbacks que eu vejo aqui, elogiando a aula e tudo mais, mas, entretanto, eu fico muito mais feliz quando você volta aqui e me conta o seu resultado. Me conta que você aplicou, me conta que você está se sentindo melhor, que você está se sentindo mais confiante. Se você entrar aqui no meu perfil, ó, nesses destaques, para vocês terem ideia, gente, nós já estamos no terceiro destaque só de feedback de aluno, de gente espancando metas, de pessoas que nem imaginavam que poderia ter tanto resultados, tendo resultados assim. Então, se eu e milhares de outros alunos conseguiram, meu filho, por que você não vai conseguir também? Por que você não vai, tá? Então é isso, pessoal, muito obrigada. Até a nossa próxima semana, no próximo aulão de vendas. Que nessa próxima semana, inclusive, eu desejo que você bata o dobro da sua meta de vendas na metade do tempo, tá? Não desacelera, não perca o seu ritmo de vendas. Por quê? Porque, lembre-se sempre, você é o responsável pelo resultado que você tem. É você que é o responsável, tá? Então, até semana que vem.